Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Chico Alencar. Note que eu disse que eu vou conversar com Chico Alencar. Eu não disse necessariamente que eu vou conversar com o deputado Chico Alencar, embora deputado ele esteja. Quem é Chico Alencar? É um ser humano como outro qualquer, com data de vencimento, prazo de validade, esperança, desencanto, vontade de viver. Aprendi isso da minha mãezinha querida que partiu fora do combinado há pouco tempo, já nesse 2011, que até 96 anos era generosidade, amor pela vida, fé. Filho de paulista, como ela, do interior, Santa Rosa de Viterbo, perto de Ribeirão Preto, com piauiense, de Alto Longá. Então eu peguei essa seiva boa do Brasil, São Paulo, Piauí, que antigamente se dizia São Paulo, a locomotiva, Piauí, o último vagão vazio, não é nada disso na nossa federação. E aprendi muito na escola da vida. Eu sou professor, você disse bem, Juca, estou deputado, sou professor de História da UFRJ, dei aula em ensino médio muito tempo, flamenguista, desde pequenininho, era o leiteiro no tempo que se levava o leite em casa, na garrafa. A gente deixava a garrafa vazia e ele chegava com aquela tampinha de alumínio com o leite da manhã. E ele chegava falando assim, Mengo, tu é o maior, lá naquele tricampeonato dos anos 50. E a partir dali, mais a minha mãe, paulista e corintiana, do que o meu pai, que não se interessava muito por futebol, também me colocou nesse mundo. E eu ia a pé, morando na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Você vê, São Paulo, Piauí, e eu nasci no Rio de Janeiro. Eu ia a pé para o Maraca, para ver jogos. E desde pequenininho, jovenzinho, na geral. E isso tudo me constitui, né? Sou filho desses dois e pai de 4, Emanuel, Ana, Lia e Nina. Ainda não sou avô. E graças a Deus gosto muito de viver. Aprendi muita coisa também nas comunidades de base, na juventude estudantil católica. Aqui em São Paulo, eu, jovem, vinha sempre, principalmente nas Semanas Santas, para o convento dos dominicanos, nas Perdizes, até que a repressão bateu violenta e meus amigos ficaram presos, sumidos assim, alguns para nunca mais, como Tito de Alencar Lima, que foi para o exílio, né, na Europa, depois de sofrer bárbaras torturas. Ele sempre dizia que a gente era primo e foi embora, mas o Frei Beto, o Roberto Romano, que é hoje um professor de ética da Unicamp, também foi frade dominicano, Valdo Ruviaro, tantos outros, né? Amigos, Paulo César Botas. Então eu tenho essa mistura toda que me faz muito bem. Você foi cometer a temeridade de perguntar quem eu sou? Eu vou ficar falando aqui, não vou dizer direito quem eu sou. O Torquato Neto, outro piauiense, ele dizia, sou o que sou vidente e vivo serenamente as últimas horas do fim. Eu não tenho esse sentimento trágico não, mas eu gosto da vida e acho que o esporte é um elemento fundamental da vida humana, do reencontro nosso com o nosso corpo. Paulo Freire, sobre quem falávamos aqui antes, dizia que o mal da educação brasileira é que ela acha que as crianças só existem do pescoço para cima. E esse conjunto de influências me tornou um ser humano que eu posso dizer feliz. Sofro como qualquer um, choro, tenho muitas limitações, não vou ficar falando delas aqui, que eu não sou bobo, senão não seria deputado. Mas vale a pena. Eu acho que essa página que a gente recebe de Deus para cumprir na existência é maravilhosa. É o melhor livro. Você já pôde perceber que não existe entrevistado melhor, porque eu vou fazer 2 ou 3 perguntas e ele vai tocar o programa. Isto é tudo que um entrevistador quer num programa de entrevista em que a estrela é o entrevistado. Mas pode ficar muito chato, Juca. Eu vou tentar me conter. Não ficará. O fã do esporte já percebeu que não ficará. Porque só dessa introdução eu teria 20 perguntas a fazer. Sim. Mas a primeira que eu quero te fazer, você falou em esperançoso e desencantado. O que prevalece? De novo, eu gosto muito de ler, como você já percebeu.
uma citação. O Eduardo Galeano, que aliás tem um livro maravilhoso sobre futebol, sem dúvida. Ele, nosso irmão uruguaio, ele diz o seguinte: eu vivo nas oscilações. De manhã, com o sol, com a luz do dia, acordo, estou vivo, fico cheio de esperança. Ao meio-dia, só penso em poder parar. Às 6 da tarde, reacende, apesar do ocaso, do horizonte, a vontade de viver. Às 10 da noite, estou desencantado de novo. Mas nesse jogo, quem está ganhando é a esperança. Embora tenha muitos motivos, né, para ficar desanimado, ainda mais vivendo como vivo agora, com exclusividade no mundo da política, que é muito apodrecido, que tem um sistema extremamente degenerado, onde os valores, as ideias, em geral, têm menos força do que o tamanho do bolso, mas ainda assim eu acho que a esperança está ganhando. Falando em esperança, hoje você tem alguma esperança de que a CPI proposta pelo deputado Antony Garotinho para investigar Ricardo Teixeira e as coisas da Copa do Mundo acabe se implantando, ou você acha que ela já nasceu morta? Ela não nasceu morta, ela nasceu e não foi prematura. É necessária essa comissão parlamentar de inquérito, mas logo que saiu ali do parto, ela começou a ser muito maltratada e sofrer pressões enormes. Imagine que o presidente da CBF, ato contínuo ao início dos pedidos de assinatura para a CPI, porque precisa ter 171 assinaturas, não me pergunte por quê, quer dizer, pergunte, porque é a questão da porcentagem, claro, né? Claro. E 171 é também o artigo, né, do nosso código penal, é o artigo do estelionato. Né? 171 é o estelionatário. Mas essa CPI não é um estelionato. Pelo contrário, ela quer verificar a possível existência de estelionato esportivo, de estelionato em relação às boas expectativas que nós temos para a realização de uma Copa do Mundo no Brasil. De novo, a minha mãe, me perdoe citá-la, porque ela está muito viva ainda dentro de mim, ela sempre falava: meu filho, eu fui na final, Brasil e Uruguai, Maracanã sendo inaugurado. Meus parentes, seus tios vieram de São Paulo também, e seu pai, que não gosta de futebol, foi também. Olha, primeiro jogo da minha... Não, antes ela tinha ido... Foi no Rio, você sabe mais do que eu, contra a Espanha, que foi uma goleada. Sim, foi no Rio, né? A célebre tarde que o Maracanã cantava as touradas de Madrid. Que coisa, eu me emociono quando eu ouço Chico, isso. Razão pela qual a Espanha recusou-se durante a vida inteira a vir jogar no Brasil amistosamente. Ela achou uma ofensa? Considerava uma humilhação. Aquela coisa, você imagine 200 mil pessoas cantando "Fui as touradas de Madrid, para lá timbum, bum, para lá timbum". Você imagina o Maracanã? Eu fico arrepiado. Bum, bum. 200 mil pessoas, um coro desse, né? Foi 6 ou 7 para o Brasil, foi uma goleadaça. Foi 7, né? Foi 7. Enfim. Mas ela tinha ido nesse e falou, cantava, eu gostei, porque eu gosto de carnaval, e aí cantou milhares de vozes cantando touradas de Madrid. Eu fiquei assim, embevecido. E depois ela foi na final, que foi aquela frustração terrível de 1950. Então agora nós vamos ter, eu acompanhei pela televisão muitas Copas, você assistiu, né, ao vivo muitas Copas. Isso no Brasil é muito bom. Por isso mesmo a gente tem que ter seriedade, coisa que é difícil na história político-administrativa do Brasil. E o Blatter agora já está falando, está tudo atrasado. Olha, isso é senha aqui para acelerar e superfaturar. Aliás, o custo já estimado para a Copa no Brasil é superior ao das últimas 4 Copas, num período em que no mundo houve uma estabilização geral da moeda. Então, tem muita coisa estranha que precisa ser investigado. Mas eu estou parecendo aquele político tradicional malandro, eu não respondi a sua pergunta. Sai ou não sai a CPI? Muito difícil. Muito difícil, porque já começou a haver uma contra-reação daqueles que dizem, mas a CBF é uma entidade privada, é uma maravilha, mas não aconteceu nada, vai investigar o quê? Olha, como o Tribunal de Contas da União atesta,
90% dos recursos, inclusive para a construção de estádios, vem de fundos públicos, vem do BNDES, vem de aportes do meu, seu, nosso dinheirinho. Então a gente tem que aferir sim, mas, embora eu esteja tentando fazer a minha parte, ajudando o deputado Antony Garotinho, que independente dos seus interesses, ele é muito brigão, ele também já sofreu muitas denúncias sérias, mas a gente tem que olhar a obra em si, não o autor propriamente. É como uma composição musical. Você não precisa saber se o autor foi isso ou foi aquilo, pelo menos não é o mais importante para admirar a obra. O Ezra Pound, um grande poeta e escritor italiano, tinha simpatias pelo fascismo. Sem dúvida. Isso não deixou de... Wagner era o compositor predileto de Hitler, né? Por isso as coisas dele são... Exatamente. Né? Não estou fazendo nenhuma comparação com o meu colega. Sim, claro. A iniciativa é muito boa, eu parabenizo, estou lá tentando fazer a minha parte, mas tenho sentido uma reação enorme. Poucos do PT, meu velho e bom PT, que já não é mais, assinaram. Poucos também do PMDB, que são os maiores partidos. Então, mesmo para conseguir esse percentual de deputados necessário para instalar a CPI, está difícil. Além do mais, tem uma fila, tem outras que já estão com um número regimental. O presidente da Câmara, uma vez com 171 assinaturas, ele tem que proclamar em sessão, e aí não pode ter mais do que 5 concomitantes. Isso. Então é difícil. Agora, a tarefa de fiscalizar independe de CPI, a tarefa do Parlamento e do Tribunal de Contas. Diga-se de passagem, já que o deputado Chico Alencar, que é do PSOL como você, bem sabe, citou os poucos do PT, os menos ainda do PMDB, é justo que se diga também que entre os tucanos há 2 lideranças contra a CPI. Contra a CPI. Que fazem com que fundadores do PSDB, como a professora Ruth Cardoso, como Franco Montoro, como Mário Covas, certamente sintam profunda vergonha, estejam onde estiverem. A gente já volta.